Alô, alô! Muita paz e gratidão a todos. Estamos mais uma vez aqui no estúdio DGA Music. Só agradecer, sempre. Hoje completamos aí o 10º episódio. É isso aí, 10º episódio. 10º episódio, um registro para nós assim muito fantástico e por várias razões. Lembrar você que nos siga sempre no @podcast no YouTube, @podcast oficial no Instagram. E mais uma vez, prazer imenso estar com você, meu companheiro Aurélio. É uma honra, Rony. Sempre eu venho pra cá pensando assim, puxa, trabalho, não sei o quê. Pelo menos vou lá, vou me divertir com o Rony. E a gente bater um bom papo, sempre com um convidado, né? Sempre falando de cultura. Hoje no nosso 10º episódio, né? Não poderia ser diferente. A gente está com uma presença ilustre aqui, digamos Mais assim. do que falado, né, aqui entre nós. Sempre falamos, ele sempre fala aqui, tá sempre na roda da conversa aqui, né? Essa pessoa que tem multitalentos, digamos assim, escritor, poeta, me ajuda aí. Maestro. Consultor na área de cultura. Então, compositor. O currículo dele é vasto, né? E um dos maiores hoje que eu digo, sobrevivente. Isso. É isso aí. Estamos falando de quem? Aldo Moraes. Ele está bem. Prazer. Obrigado, gente. Prazer é meu. Obrigado. Ô, Rony, vamos fazer uma voz mais bonita, porque o Aldo tem uma voz assim de... Aldo, seja bem-vindo. É um prazer imenso tê-lo conosco. Sempre com saúde, muita paz e gratidão, Aldo. Que é isso, meu irmão? Aldo, prazer ter a gente aí. Não, o prazer é meu, Podchef. Já há vários ensaios, né, para chegar aqui. É o homem difícil, agenda difícil, hein? Enfim, é o que você falou, né? E a vida não permite ensaio, essa grande encenação no palco da existência, né? Mas estamos aqui, você me pegou a laço, né? Antes de eu voltar para outras terras, né? O Aldo passou por uns problemas de saúde, né, Aldo? E hoje, graças, está aí com a gente. Tudo bem com todo mundo, né? Principalmente. Isso. Uhum. Vamos começar pelo começo, como a gente sempre diz aqui. O Aldo, meu parceiro, assim como você das antigas, né? Eu fiz até um roteiro hoje, porque eu falei assim, ô Aurélio, hoje quem se perde sou eu. Que isso. Porque são tantas coisas que a gente tem aí, Aldo, para falar. E eu queria que você começasse falando pra gente por que a cultura e como é essa trajetória do Aldo Moraes. Como começou tudo isso? Resumir. Eu venho de uma família muito ligada à cultura, a esporte também, né? E as tias da minha mãe, a minha mãe mesmo, né? E o meu pai sempre estimulou também o livro, a música dentro de casa, né? Ele faleceu, eu tinha 7 anos. Mas isso ficou como um legado, uma herança, né? Esse estímulo mesmo, essa liberdade dentro de casa para a gente ter essa relação com a cultura, com a arte, né? Você é de onde, Aldo? Eu sou de Londrina. Ah, de Londrina mesmo? Londrina, nasci em Londrina. Uhum. A minha mãe nasceu no interior de São Paulo. Os meus avós mineiros foram para o interior de São Paulo, Ourinhos, né? Minha mãe nasceu lá em Ourinhos. E meu avô, Horácio, ele faleceu no mesmo ano que eu nasci, 1970. Ele tocava vários instrumentos, cantava. Minha mãe conta uma história bem lúdica, bem bacana, que minha avó já tinha falecido, eles tinham pensão lá em Ourinhos, e meu avô, Horácio, tocou aquela noite toda, aquela madrugada toda, foi dormir e no dia seguinte o encontraram falecido, né? Super feliz, ele tinha sido aquelas noites, né, de cantoria, de tocar, etc. Serenata, ele era muito feliz, né? Então minha mãe foi cantora de rádio, né? Nossa. Fica aqui uma grande saudação à dona rainha, dona Maria Helena, aquele abraço e um beijo no coração da senhora sempre. Isso é uma riqueza, né? Eu acho uma riqueza. Não, tudo vem dali, né? Então ela ficou viúva muito cedo, meu pai faleceu muito cedo, 4 filhos, né? E ela foi para a luta, trabalhou como doméstica, faxineira, cozinheira, né? Mas nunca deixou o canto, a poesia,
né? O apreço à cultura de maneira geral, que ela transmitiu para os filhos. Teus irmãos também... O meu irmão é músico também, Clodovil, né? Grande E Clodovil. eu tenho uma irmã que é dona de casa e a outra é professora da rede pública. É uma artista. Essa é a mais artista de todos. Nos dias atuais, ela é mais do que artista, né, cara? Mas todos nós cultivamos o apreço à cultura, a identidade, as raízes, né? E para que essas coisas não se percam. E eu, muito cedo, me encaminhei para a questão profissional mesmo da cultura, da música, né? Foi uma situação bem sui generis, porque eu trabalhei quando o Rony fala, né, sobrevivente, eu sobrevivi algumas vezes. Minha mãe conta que aos 5 anos de idade eu achei muito bonito aquela flor que é coroa de Cristo e eu me joguei. Aí dali eu fui pro hospital, né? Além da alergia e mais alguma coisa, você calcula o que virou, né? Bom, aí eu com 13 anos fui para o Senai, então me formei técnico em eletricidade, eletrônica, etc., né? Mas tive um acidente com energia elétrica aos 18 anos. Trabalhava na antiga Londrimalhas, a extinta Londrimalhas, né? Uhum. Eu fui ligar na alta tensão. Isso é importante porque demonstra O contexto. por que eu cheguei. Como chegou. É Por que eu justo cheguei isso a gente quer que comente. Fui ligar uma máquina de solda na alta tensão dentro da empresa e o soldador tinha deixado a máquina ligada. Uma máquina trifásica. Quando eu bati o segundo fio, incendiou tudo. Né? Eu não levei choque. Muita gente fala, nossa, como é que foi o choque? Não levei, senão não estava aqui. Né? Não sobrava alta tensão, nada, né? Exatamente, não era 220, era, né, alta tensão. Mas eu me queimei, porque com o incêndio eu me queimei. Né? Então foi a segunda... Né? Bom, ali eu trabalhei depois numa outra empresa ligada a esse ramo ainda e decidi depois sair. Já estava, né, inclinado a sair desse ramo. Eu era muito distraído, né, geminiano, molecão, novo. Eu falei, pô, eu vou morrer nesse negócio aqui. Esse negócio Acho que não vai dar muito certo. Não é brincadeira. Melhor não, né? Melhor parar. Aí, por que foi sui generis? Um belo dia, minha mãe, a gente nasceu ali na Vila da Fraternidade, né, onde meu pai faleceu, e depois minha mãe se mudou para o Carnaciale, né, numa casa popular, né, através da Coab. Como é que é o nome da rua mesmo? É Avenida da Igualdade. É lindo esse nome, é isso. Aliás, todas as ruas têm fraternidade, irmandade, união, igualdade, que é a nossa rua, né? Bom, eu em casa dando sopa num sábado, o presidente do bairro na época falou, você não quer dar aula de música? Tem uma garotada querendo aula de violão, não sei o quê. Quando eu cheguei tinha 60 alunos. O cálculo rápido que eu fiz, eu falei, peraí, o que eu ganho no mês todo, correndo risco, no sábado à tarde, em 4 sábados, eu acho que eu faturo até mais, mesmo se tiver alguma desistência. Foi ali que eu falei, não, eu vou pegar isso aqui. Quer dizer, levar a já, o sério. start já era profissional, então, na época. Isso. E eu falei, eu vou levar isso aqui a sério. Bom, mas nesse momento eu não estava no ramo elétrico, eu já tinha saído e eu trabalhei 2 anos na Grande Londrina, lá no terminal, como roleteiro, que era a transição que eu precisava, porque eu trabalhava das 6 da tarde à meia-noite e tinha o dia todo livre para estudar, para fazer outras coisas, para ir no cinema, enfim, né? E aquilo realmente abriu a minha visão, que eu precisava me aproximar mais da cultura, da arte, e que eu precisava de tempo também. Então, aquela turma lá no centro comunitário foi para mim o start inicial. A partir dali as coisas foram se ajeitando e, obviamente, eu fui buscando também um conceito mais profissional ao longo do tempo.
foi ser feliz, né? É. Deixa eu ser feliz, esse negócio de tomar choque. Não dá muito certo. Não prender o pé na roleta também, não. Eu pensei a mesma coisa. Bom, mas você falou Pode continuar. Então, dentro de casa, né, respondendo à pergunta do Rony, foi dentro de casa que começou tudo isso, né? O incentivo à música, à leitura, uma coisa muito importante também, a respeitar as diferenças, né? Porque com a cultura você dialoga, né, com as diferenças e acha até interessante, né? Porque a cultura não é feita de uma coisa só, né? Você necessita de diversidade. E automaticamente você compreende esse universo rico que são as pessoas, né? E é interessante assim, porque às vezes você está num ramo da cultura, estou na música, né? Uhum. Mas assim, para você compor, você precisa ler. Uhum. Você tem que ter referência. Não é só uma inspiração. Eu me inspiro em canções de amor ou em canções que falem de histórias tristes e tal, mas você tem que ter uma fonte, né? Você tem que beber de alguma, né? Verdade. Isso. E você precisa conhecer, quando você fala da cultura, você precisa conhecer para quem que você está fazendo a tua música. Então você precisa entender o teu público. Isso é cultura. É conhecer essa transmissão que a gente tem dos costumes, né? Então, e você precisa entender de história. Uhum. Né? É muito abrangente. E a caminhada, o Rony sabe disso, que a gente acaba, né, não traçando, porque a gente não é dono desse destino. Não tem esse poder. Mas que a gente acaba, enfim, se envolvendo de alguma forma. Eu não desenho nada, não pinto, mas gosto muito de artes visuais, artes plásticas, né? Acho que isso de alguma forma também influencia. O compositor francês Claude Debussy dizia, olha, muito mais do que a música, os poetas e os artistas plásticos me inspiram, né? E sou muito mais próximo deles. Então, como você falou, Aurélio, muitas vezes a fonte ela é inesperada. Não vem exatamente do que você faz. Exatamente. Né? Bom, mas o cinema, né? Acho fantástico como o teatro, o cinema, a dramaturgia pode ele nos traz o inspirar. completo, né? Eu lembro assim que trabalhando com aula, dando aula de teatro para adolescentes, crianças e tal, você vai se vendo em coisas assim. Eu, por exemplo, eu lembro quando fazia escola de teatro, tinha uma amiga minha, e aí o nosso professor falou assim, bom, vocês querem montar um espetáculo, então vocês vão ter que fazer, aí se vira. Então falou assim, você vai ficar com o figurino, eu. Bom, então, assim, a gente vai criando, né? Eu não sabia desenhar um croquis e tal. Uhum. Mas o que eu fiz? A gente escolhemos tecidos, pegamos um molde e a gente ia colando os tecidos de forma que a gente criou aquele figurino e ficou espetacular, assim, e assim foi com o cenário, com outras pessoas. Então, para fazer, depois, mais para frente, tive que fazer cenografia. E eu sou uma negação. Pensa numa pessoa que é uma negação. Vou trocar uma resistência de chuveiro, né, mãe? Chama o alto. Fui trocar a resistência de chuveiro na casa da minha mãe, derrubei o chuveiro, quebrou, tive que comprar o chuveiro novo. Então, assim, eu tenho um amigo meu que falava, você tem mão de onça. Mas como é que é mão de onça? É que os dedos são assim, você vai pegar as coisas. A onça não segura, né? Então é mais ou menos assim, eu sou um desastre. Mas tive que fazer cenário e tal. Então é isso que a gente fala. Você vai fazer. Você tem que buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, né? E às vezes. Se aprimorar naquilo. Nem sempre a gente aprende, né? Mas assim. Isso acho que é o que caminha, por exemplo, você buscou estudar para poder aprender e melhorar isso, que passou a ser sua fonte de renda. Sim, exatamente. E muitas coisas nessa caminhada, que acredito que a gente vai abordar aqui ao longo do podcast, foram inesperadas, como a minha incursão pela literatura, depois a minha incursão na consultoria de projetos, tudo isso foi surgindo ou por necessidade própria ou dos outros, né? Ou alguma coisa que você já fazia e não sabia que era exatamente aquilo. Nós estamos esperando nessa consultoria aí. Ele tá na lista. Para vir aqui foi difícil, imagina a consultoria. Mas vamos pegar então assim,
falando da música, né? Que foi a tua primeira vertente aí, Claro. né? Parece que tem algo curioso, assim, né? História de prêmios internacionais, né? É que, na verdade, que a gente falou do Aldo, você fala do Aldo, tem uns negócios muito doidos. É muito prematuro, né? Quando você fala, eu fui pra música, peguei já 60 alunos. Mas o teu trabalho, fala dos teus trabalhos, como que você já chegou neles? Por exemplo, quem foi a sua primeira inspiração, seu primeiro maestro, que foi lá e te ajudou? Você falou assim, pô, esse é o caminho. Então, meu primeiro professor, que de fato me influenciou e me levou para a profundidade da questão musical, etc., né? Me incentivou em várias questões, histórica, da estruturação e tudo, foi o maestro Gervásio Basílio Nunes, negro, mineiro, que tocava a orquestra do Gervásio em Londrina durante muito tempo, né? Acompanhou grandes cantores, etc., e que nos últimos anos de vida dava aula no Grêmio Literário, ali em frente à Caixa Econômica Sim, entre a Rio de Janeiro e Alameda ali. Isso. Isso. Então, eu o conheci através de um amigo comum. Ele me levou até o maestro e foi muito assim, intrigante, porque essa época eu frequentava muito a biblioteca às sextas-feiras, aos sábados, né? Porque eu trabalhava na Londrina Malhas, não tinha tempo durante a semana, estudava à noite, e aos sábados eu ficava internado mesmo dentro da biblioteca, né? E até uma coisa engraçada, hoje engraçada, porque a biblioteca às vezes fechava, acho que, se não me engano, naquela época, nos anos 80, 4 horas da tarde, Biblioteca Pública de Londrina. E eu não queria que fechasse, então eu era retirado à força. Vamos convidar o senhor a se retirar, por gentileza. Sim, bem por aí. As luzes se apagavam. Tô vendo a cena abraçado na estante de livro. Não vou. E o duro que é assim, tem história nossa desse jeito. Bom, aí esse amigo comum, saxofonista, né, o Gerson Bucorne, me influenciou muito, tocamos muito junto, etc. Ele me apresentou o maestro Gervásio. Não tinha grana, né, toda a grana era para ajudar a família, não tinha grana para pagar a aula. O maestro falou, olha, eu te dou aula de graça com uma condição. Você nunca vai poder errar a lição. Que começamos pelo Bona, né? Bom, aquilo é um misto de desafio com medo, né? Então, ele falou, olha, você só vem aqui com a lição pronta. Você não pode nem gaguejar, né? Então, eu me preparava para, né? Obviamente que também eu tinha preocupação em dar o start naquilo, em não ficar enrolando e tudo, né? Então, houve um período que eu estudava o Bona dentro do ônibus, no horário de almoço, eu dormia com o Bona, minha mãe é testemunha, eu almoçava, jantava aos finais de semana em casa com o Bona ali, né? Mas foi muito frutífero, né? O maestro me acolheu, ele faleceu já com uma idade com 98 anos. Nossa, né? Longevo. E tocando, né, com uma saúde e tudo, com força, porque o instrumento de sopro exige, né, pulmão, respiração, embocadura, né? E foi o meu primeiro grande mestre, a minha primeira inspiração, porque ele contava as histórias, né? Ele fez bailes para Getúlio Vargas, JK, fez acompanhamento para Calbi Peixoto, Ângela Maria, né? Então, tem registro disso, assim, algum livro, alguma coisa, a história dele? Registrada? Olha, a história não, a história que eu saiba não. Tá aí, Aldo, aquele desafio que a gente tem do filme, mais uma vez. Você sabe que, desculpa interromper um pouquinho, essa é uma coisa assim, um tempo atrás você falou de Getúlio Vargas, o falecido avô da minha esposa, ele também faleceu com 80 e poucos anos, e um dia eu fui lá pro sítio, ele falava bem enroladinho assim, mas a gente começou a conversar e ele contou
da época que ele veio da Bahia, que começou a contar da década de 30 tal, e eu fiquei assim e tal. Depois passou um tempo, ele faleceu, eu falei, pô, por que eu não registrei? Por que eu não gravei? Sabe aquelas coisas que depois que passa, você tá contando essa história. Memórias, né? Eu falei assim, imagina que rico uma biografia, a história de uma pessoa. Porque hoje é difícil você ter alguém que possa contar as histórias, porque você vai ter o que ele te contou, mas... Isso, exatamente. Né, se ele vivo, a gente tem a oportunidade. Sim. Então, assim, fica de alerta para as pessoas. Verdade. Se você conhece alguém... É a cultura. Se você conhece alguém interessante, que tem uma história, registre isso, grave. Pode ser que nunca vai virar livro, nunca vai virar filme, mas assim, uma memória. Registre, verdade. sabe? Tire foto, grave, né? Hoje, com o celular, você grava horas, né? Se não for com o celular, com um gravadorzinho antigo. A nossa condição hoje é privilegiada por conta do celular, da internet. Né? E antes a gente fazia numa fitinha. E tudo era caro também, né? Sim, uma fitinha daquelas pequenas. Nossa, era absurdo. Gravava qualquer pouco, máquina boa de fotografia ou de filmagem era, né? Hoje tá tudo no celular. Ele me contava com detalhes, inclusive assim, que olha, recebia o artista em Londrina, fazia o show, era um baile, né, na verdade. E depois eles iam lá onde é a rodoviária hoje, que era a casa da Diana, né? É a Vila Matos, a antiga Vila Matos, que o grande Edinho contou aqui. O livro do Edinho fala muito disso. Exatamente, ela oferecia um jantar, as meninas, enfim. Então, isso tudo está na história de Londrina, né? E fazia parte de uma questão cultural, né? Pensa quantas pessoas que passaram ali tiveram a oportunidade de aprender e conhecer com ele, e você teve o privilégio de ser o aluno que tinha que decorar o Bona. Então, mas e aí, vamos adelante. Vamos lá. E surgiram aí disso daí foram frutos. Começou com ele e como é que foi daí? Ele durante muito tempo foi meu mestre, meu professor, me encaminhou. Quando eu saio quando eu passo a dar aula de música, aí tem um hiato nesse período, que é quando eu vou para São Paulo, né, em busca de algo novo. O maestro me apresentou a estruturação tradicional da música, aquilo que está consolidado, né? E aí eu frequentava muito também a biblioteca da UEL e tinha devorado vários livros de um maestro alemão, né? E aí eu fui para São Paulo em busca dele, né? Bati lá na porta dele, chamado Hans Joachim Korreuter. Korreuter. Do Decafonia. Do Decafonia. E aí, assim, ele mexe com o imaginário, com a minha cabeça, com o intelecto, né? Porque ele maestro, músico, compositor e pensador. O Arrigo segue. Sim. O Arrigo Barnabé segue ele. Isso. Na música popular, o Arrigo é o cara que trabalha com a dodecafonia. Sim. Né? Bom, aí fiquei em São Paulo. Também fui só com o dinheiro da passagem de ida, né? Aquela loucura. Putz, se é que ele decorou o Bona, agora já tô com medo do que tinha que decorar lá. Mas ele foi muito generoso e ele falou, olha, eu te dou as lições, né? Te abro esse campo novo, que é a música nova, né? A música do século XX e tudo. Não vou cobrar de você, na época ele cobrava $100 uma aula. Caramba! E eu vou te arrumar alguns alunos para você se manter. Né? Então, aí eu fico ali 2 anos e pouco em São Paulo, nessa condição privilegiada, né? Do contato com ele, com outros músicos, e também podendo sobreviver de música. Eu dava aula de teoria, né? Para alunos iniciantes e encaminhava para ele. Você preparava ele. Para o aluno chegar até ele, tinha que estar num determinado estágio, né? E uma cabeça privilegiada, um nome que ficou na história da música, o Korreuter, ele concebeu os festivais de música no Brasil. Então, esses festivais que a gente tem hoje em Londrina, Campos de Jordão, né, Oficina de Música de Curitiba, enfim, esses festivais espalhados pelo Brasil hoje, foi uma concepção dele, né? E ele trouxe também para o Brasil, o Brasil
estava com o pé no nacionalismo naquela época, Camargo Guarnieri, Villa-Lobos, etc. Kohreuter sai da Alemanha fugindo da Gestapo, porque ele foi denunciado para a polícia de Hitler, né? E aí ele vem num navio e ele tinha conhecido a esposa a cantora preferida do Villa-Lobos, que tinha cantado as Baquianas número 5 na Europa. E aí ele fez o contato, molecão novo, né? E aí ela passou o endereço do Villa-Lobos. O Villa-Lobos o recebeu e deu toda a condição para ele ficar no Brasil. Inicialmente no Rio de Janeiro, depois ele se radica em São Paulo, né? E aí a minha cabeça abriu a partir daí, né? Na medida em que de valorizar a cultura brasileira, mas fundir isso com uma coisa mais moderna também, como criador, né? Como compositor, como criador, e isso no início dos anos 90. Esse processo todo, ele mexe como eu falei, com a minha cabeça, porque a cabeça privilegiada do Kohreuter, que misturava música com Freud, com Jung, com filosofia, né? Com a questão da ciência também, né? Ele criou ele como criador, ele como compositor, ele criou uma bola, como se fosse uma bola de cristal, onde ele colocava a partitura e os músicos iam lendo e essa música ia mudando porque ela ia girando. Então nunca era a mesma música a cada apresentação, cada concerto, né? E então tudo isso vai mexendo com a cabeça de um jovem, né? De um rapaz do interior que sai, né? Uma metrópole como São Paulo. Não tem nem... Tem esse impacto também, né? E aí, de 93 para 94, eu crio uma peça chamada Livro dos Sonhos, baseado naquela obra do Freud, Interpretação dos Sonhos, né? Aquele livro dele, que é um estudo, né? Clínico de caso, etc., de vários pacientes. E eu, impactado com aquilo, para entender, para penetrar naquele universo, eu criei uma obra para piano e orquestra chamada Livro dos Sonhos. Aí essa peça, em 94, é premiada na Áustria. Então foi o primeiro prêmio, o primeiro impacto. Isso traz para mim também a certeza do caminho, mas, ao mesmo tempo, olha, vamos levar a sério isso aqui. E agora? Subiu o sarrafo. Isso. E agora? Esse é porque você faz um negócio muito bom, depois você faz uma coisa muito boa e depois o povo tudo espera que você vá repetir. Fica naquela referência, né? Por isso que eu faço coisa ruim, que aí, entendeu? No próximo dá para dar uma melhorada. Vai no Miguel. Bom, e aí eu passo a enxergar o contexto todo de uma outra forma, né? E sempre tive uma dedicação muito grande a tudo que fiz, que faço, inclusive aos meus alunos à época, né? Mas eu fui me distanciando desse processo. E fui buscando algo que pudesse integrar, como diz o Vinícius de Moraes, ação e pensamento, né? Que não fosse... Porque o aluno também, quando ele te procura, Aurélio, Rony, os amigos que estão nos vendo, ele quer algo rápido, né? Ele quer tocar a última música da moda, ele quer ali 3 acordes, etc. e tudo. Ainda mais nos anos 90, que era... Aí aquilo também desestimula o professor que quer né, algo mais. Eu estudei violão nos anos 90, né? Guitarra, violão. Quantos acordes? Quantos acordes? Titãs. Entendeu? E ainda assim tinha dificuldade, porque eu nunca consegui aprender a tocar violão. Eu até hoje não sei nenhum instrumento. Pestana, né? Eu lembro eu não sei se vocês lembram disso, mas o Angeli, os escrotinhos. Sim. Hoje impossível, né? Descendo do avião, aí o jornalista pergunta para os escrotinhos: o que vocês estão fazendo com música, os dois com o violão nas costas? Eles falam: olha, são 4 acordes. Já é jazz. Sabe que eu tenho umas 4 ou 5 revistas do Angeli lá que
Sabe aquela revista antiga? Ela amarelou. Ah, Mas amarelou. é fantástico, né? Eu- Média, fantástico, Angeli. Laerte. Laerte. Eu tenho uns Geraldão. Geraldão. Eu tenho uns clássicos. Rebordosa. Era... Rebordosa. exatamente. Med, eu li Med também tinha no Nossa, Brasil. era- Isso, Med. Níquel náusea. Eram as coisas. Eu tenho essa da Piratas Rebordosa do aqui, a Tietê. morte da Rebordosa. É. Eu tenho esse Putz, clássico. são clássicos. Que o- Nessa mesma, na década de 90, né? Aham. Aconteceu muita coisa nessa Muita década. coisa, muita Principalmente coisa. você, nessa É. época, foi Então, efervescente. cara. após o prêmio, teve uma situação também diferente dentro do avião, porque a aeromoça falava comigo em inglês. E eu falei, poxa, mas tá falando português com todo mundo, né? E aí eu a abordei, falei, não, eu sou brasileiro. Ela falou, olha, é que negro brasileiro não anda de avião, isso é 94, né? Caraca. Eu achei que o senhor era afro-americano. Então são momentos da vida nacional, são situações, são contextos, né? Legal isso, né? É, A Você abordagem- falava inglês? falava. Não. Aham. Pelo menos, eu É. não ia entender. E aí ela achou realmente que eu, né? Só que aí, como ela se comunicando ali com as pessoas, eu falei, ué, mas o que tá... Aí eu chamei e aí ela me falou isso aí, né? Então, o impacto disso tudo, desse contexto todo, quando eu volto para Londrina, São Paulo, né, Europa, não sei o quê, eu volto disposto a responder, a devolver para a minha comunidade aquilo que tinha acontecido comigo. Porque hoje eu vejo que a vida da gente, os lugares por onde a gente passa, quer dizer, eu já entrei em favela e palácio, né? E essas oportunidades de você estar em lugares tão diferentes, com pessoas tão diferentes, em contextos diferentes, eu falei, bom, tem o empenho pessoal, tem o conhecimento, o know-how, enfim, mas tem um pouco de sorte também. E às vezes a criança que está lá na ponta tem todos os requisitos, mas não tem sorte, né? O fato de você às vezes estar no lugar certo, com a No momento pessoa certo. certa, exatamente, isso não se explica, né? Então eu falei, bom, eu preciso criar um mecanismo, um instrumento para que essas crianças possam também Você é a sorte dessas crianças. O acesso à sorte. o acesso Ao momento dessa Não sorte. sabia ainda o que era. Porque né? você, assim, pelo que você contou, né? Bom, você teve só até agora duas pessoas que de certa forma te empurraram, te acolheram, né? Sim, sim. Entendeu? Naquele momento, Aham. né? E que foram, como você disse, o pontapé. Decisivas, Na verdade, a culpa de tudo isso Você foi o imagina- Clarão. Se você chegasse... No dia do choque. Se você chegasse lá, tanto no maestro aqui, Gervásio, né? Gervásio, aham. quanto lá em São Paulo, e ele te fechasse a porta, o que você ia fazer? Exatamente. Mas Tua uma coisa história que... poderia ter sido completamente... Outra, exatamente. Mas uma coisa que a Apesar gente- de que portas fechadas é o que mais a gente ouviu. Não. Né? Mas uma coisa que a gente percebe é que as pessoas que te ajudaram também tinham sido ajudadas. É a questão da gratidão. Isso. Né? Porque, por exemplo, o maestro chega Gervásio... aqui, né, Vila é Lobos. acolhido. O alemão, né, que é o Kohreuter. Então você olha assim e fala assim, gera. Gratidão gera gratidão. Gera. Né? Que é o cara entende o que você está passando também, né? E você desenvolver essa ferramenta, que é muito importante, que acho que ela transforma aí muita Sim, coisa. Só que até chegar a esse instrumento, essa ferramenta, teve uma outra transformação no meio disso tudo, que aí de final de 95 para 96, eu passava com um amigo em frente ao DCE da UEL, fechado, abandonado. A gente foi até o UEL, procurou lá o Diretório Central dos Estudantes, quem era o presidente. Era um rapaz, eu não vou, obviamente, lembrar o nome dele, mas ele tinha trancado várias vezes a faculdade, né, o curso dele. E naquele ano ele estava finalizando e estava de saída. Mas o foco dele era realmente terminar, dar uma resposta para a família, que não era daqui e tudo. E aí, quando eu falei que eu tinha um projeto
pro DCE da UEL, ele me deu a chave na hora, sem inclusive consultar os demais membros da diretoria do DCE, e falou, cara, a chave está aqui, você se vira. Falou, pô, o abacaxi está aqui. Resolva. Ó, a gente tirou 2 fretes de lixo. Porque estava abandonado. Essa né? época era ali perto do CCB da UEL? Não, já era Bar Brasil, né? em frente ao Bar Brasil. Ah, tá. Tá. Ali na esquina. Aquela sede ali, é isso, na esquina. Bom, a gente tiramos o lixo, pintamos, botamos uma placa, demos um nome para esse projeto cultural, 1999. esse espaço cultural chamado Free Music. Montamos um estatuto, uma ata, uma diretoria e passamos a gerir aquele espaço ali. Né? Você era acadêmico da UEL? Não era. Isso foi questionado, né? Ué, como assim, pô? Esse Isso espaço de eu conheço 96 muito. a 99. É a época que eu fiz faculdade, eu tava na UEL essa época aí. Aí por várias vezes a gente foi questionado, né, pelos estudantes da UEL e tal. Mas eles também frequentavam, porque ali a gente promoveu muitos shows de rock, né, punk rock. Ali nasceram. Eu frequentava ali o Cadibô, com o Tonho com o Costa. Tonho Costa, grande Tonho Costa. Pessoal do Cherry Bomb. Isso. Reizinho. Convulsão. Marcelo Demossu. Que depois, Marcelo. Exatamente, criou o Demossu. Bressan, o Alexandre Bressan também era. Isso, Bressan, exatamente. E eu conheço o Toda Aldo. uma galera ali. Eu conheço o Aldo justamente da Free Music. Isso. Quando a gente começou o projeto lá em Itamarana com o Gruteto de teatro. Isso. Falei, tem um projeto lá de uns caras loucos que tá no DCE. Vamos descobrir o que é isso. E aí o irmão nasceu. A poesia é muito forte lá, com uma galera jovem, né? E um cara que nos ajudou muito nesse período, até com quentinhas, foi o Nelson Bravo. Fantástico. Pesquisador, jornalista, pesquisador, funcionário aposentado do Banco do Brasil, carioca, tinha vindo do Rio de Janeiro, cara de mente aberta, frequentador da Academia Brasileira de Letras. Ele viu mérito naquilo, então ele ajudava com material para pintura, para reforma, pequenas reformas, as quentinhas que a gente precisava, enfim, livros, né? Tinha uma biblioteca, tem uma biblioteca até hoje gigante. Ele voltou para o Rio, depois agora ele está em Juiz de Fora. E com essas figuras, essas pessoas mais velhas, o espaço ganhou credibilidade. O respeito. O respeito passou a ser objeto de matéria de jornal, de revista, de televisão, etc. Né? Porque movimentou muito, né? Muito. Mas eu me lembro de uma situação também diferente. Eu era muito magrinho na época, careca, né? E estava tendo um show de punk rock e aí os vizinhos chamaram a polícia. Né? E a galera ali empolgada, a gente nos fundos, a gente fez uma área para show mesmo, né? Ele Show, foi até meio acústico, né? Que era lá. Show, oficina, enfim, né? Peça de teatro. A polícia chegou. Aí procurou o responsável, era eu. E o magrinho, careca, de terno. Aí o policial falou, o senhor que é o... O policial olhou e falou, não, eu tô vendo que o senhor é sério, coisa e tal. Mal sabia ele. Falou, olha, a vizinhança, né, deu queixa. Eu falei, mas o que eu faço? Eu falei, porque essa galera aí, se eu chegar no microfone não dá, né? e falar que vai parar tudo, eles vão quebrar tudo. Aí o policial falou assim, olha, em respeito ao senhor também, coisa e tal. Tô vendo que o doutor... O que um terno não faz... A história da capa do livro, né? Ele falou, só pede para os caras abaixarem o som. Né? Até que horas vai? Eu falei, olha, isso aqui vai até às 6 da manhã. Nossa. Né? Ele falou, então abaixa aí que a gente faz uma vista grossa e tá tudo certo. E era um espaço, Aurélio, louco. Não, e ali tem realmente tem Aberto prédio. tudo, né? Aberto todas tem as prédio culturas, ali assim. na frente, né? Um pouquinho para baixo. Ixi, é complicado. O movimento negro frequentou. Exatamente. Cara, era tribos, assim, diversas, né? Sim. Que frequentou esse espaço. Palestras de saúde, sobre mulher. Tudo. Tudo, né? Ele. Como é que se diz?
Ele abriu um leque. Exatamente, é. Aham. Era muito doido. É. Bom, a Free Music foi esse pontapé da questão de gestão, né? De compreender como é que você faz a gestão de um espaço, de um projeto, de uma instituição. Né? O nome do espaço era esse, mas o nome da instituição também era Free Music. E aí havia uma pressão, obviamente, né, do meio acadêmico, porque aquilo é um símbolo, né, de resistência contra a ditadura, Sim. um símbolo de resistência do meio estudantil, etc. Então, no final de 98, a gente entregou o prédio para que voltasse a gestão, ao comando do DCE da UEL. E aí eu fiquei um período, enfim, Perdido. repensando. Perdido. Foi quando eu conheci na ABB um rapaz que estudava economia, porque aí tinha um amigo nosso, o Luizão, músico, fantástico, e que estudava economia. Ele me apresentou esse rapaz, o Maurício, que era assessor parlamentar na Câmara de Londrina e também estudava economia, mas gostava muito de cultura. E aí, conversando com ele, coisa e tal, ele falou, cara, por que você não faz algo semelhante ao que tem no Rio de Janeiro com a Mangueira do Amanhã, ou lá na Bahia com o Olodum, né, com o pessoal do Timbalada, que tem um projeto de formação para criança, adolescente e jovem. Eu falei, mas como é que é isso? É uma fanfarra? Ele falou, não, é diferente. Tem a formação mesmo, aí a galera vai tocar, alguns se transformam em professores exatamente, e tudo mais. Aí ele me levou até o Rio de Janeiro, né, me apresentou na Mangueira o processo da Mangueira do Amanhã, como é que o menino começa a aprender, chega até a escola de samba, né, para ser um carnavalesco, um artista plástico, um músico, um escritor, né, para fazer os enredos, tudo. Voltei também impactado com aquilo. E Londrina não tinha, à época, um projeto que pudesse oferecer fomentar, né, de forma totalmente gratuita, não tinha, porque alguns projetos, por exemplo, a adesão era gratuita, mas cobrava o material, cobrava o sapato de balé da criança, O etc. instrumento. Enfim, o instrumento. E pela minha história, eu tinha a convicção de que tinha que ser gratuito, né? Que não podia ter essa barreira financeira para a criança que está lá na vila, no bairro, etc. E aí, nessa virada de 98 para 99, eu elaborei, à época, olha só que engraçado, à mão, um projeto para a Lei de Incentivo à Cultura. Aí apresentei lá, eles me ligaram e falaram, não pode ser à mão, tem que digitar. Aí esse amigo me abriu uma salinha dentro lá da Câmara, falou, digita aqui, imprime aqui, anexa a documentação e leva lá. Né? E aí passou. Né? Já tinha nome e tudo. E aí um dia, só que a lei de incentivo era captação, né? Sim. Era ISS e PTU, você não tinha o dinheiro à disposição ali. E aí um dia eu ouvi na CBN, a CBN falou, a Caixa Econômica de Londrina está aceitando. Eu falei, porra, batuque na Caixa, eu vou lá na Caixa. Tudo a ver. E aí eles gostaram da proposta, né? Claro, óbvio, a ligação com o nome é um atrativo fantástico, né? Mas eles gostaram da proposta e, à época, a gerente de marketing me perguntou, falou, mas que garantia você me dá que isso, de forma gratuita, etc., você vai até o bairro, porque o projeto não propunha uma sede própria. Ele propunha ir até as crianças, né? Que isso vai dar certo. Eu falei, olha, não tenho garantia, eu não dou. Quem dá garantia é Deus, eu não. O que eu posso oferecer aqui é o meu trabalho e a minha dedicação. Garantia não tem como eu dar. Ela falou, gostei da tua resposta, vamos patrocinar. E aí começou o Batuque na Caixa. Eu já tinha pensado... fabuloso. Migrei de Free Music para Instituto Cultural Arte Brasil. E cabe... Então, ele já nasce supervisionado, ele já nasce ligado a uma instituição. E você começou por quais bairros na época? A gente começou na Casa do Caminho, que foi um contato feito por esse amigo, Maurício Martins, né? Hoje ele é advogado.
ele nos apresentou a Casa do Caminho. E aí eu me comovi com a situação de crianças. A Casa do Caminho não é como hoje. Hoje é uma creche, basicamente, né? Antes não era. Mas, à época, as crianças de mães solteiras, enfim, deixavam o filho lá e iam cuidar da sua vida e não voltavam mais. Então, as crianças eram criadas lá dentro. Não abrigo, né? Exatamente. E era interessante que, às vezes, durante o período que começa as aulas nesse espaço, a gente viu muito isso, né? A criança ia, às vezes comia lá e ela comia e voltava a pé. Uhum. E aí Isso. você não sabia se ela voltava no amanhã, né? É porque aconteceu uma coisa interessante, Aurélio, Rony, que a ideia era tinha muita criança, então a ideia era realmente o projeto atender as crianças internas, né? Mas com a divulgação, com a mídia, com o boca a boca, crianças de fora passaram a frequentar a Casa do Caminho. Então, criança saía do Jardim Leonor, ia lá para a Casa do Caminho, saía dos 5 Conjuntos, saía da Zona Sul, e muitas a pé. A gente detectou isso também. Então, aí numa parceria com a Grande Londrina, a gente conseguiu o Vale Transporte e contemplava esses alunos que, enfim, que chegavam suados, a gente não entendia. Um dia um professor perguntou, falou, não, aqui eu venho a pé. Né? Bom, ficou como uma base para você, porque você precisava deixar os instrumentos em algum lugar e tal. Que tipo de instrumento? Para as pessoas conhecerem. Claro. Você começou o pessoal com... fala batuque, pensa que é só uma coisa. O nome batuque é porque assim, o batuque é o primeiro ritmo brasileiro, genuinamente brasileiro, dessa mistura do europeu com o índio e o negro. Né? Então o nome foi pensado como uma volta mesmo à música brasileira, né? As origens, a identidade. Mas a gente iniciou lá já com o material que a gente tem hoje, que é percussão, instrumentos de cordas populares, teclado e canto. Né? Então, corda popular, você tem o violão, a guitarra, o baixo, o cavaquinho, enfim, esses instrumentos todos da música brasileira. E hoje, como é que está o batuque na Caixa? Então, é uma história também interessante. Você pode contar a trajetória toda, mas quer saber... A gente fala assim, falou do Aldo ser multi, né? E ela vem amarrando essa trajetória que é muito interessante. O acompanhar dessa história é muito legal, é linda, né, essa história. A Casa do Caminho é do lado da Guarda Mirim. A Guarda Mirim ouviu, via molecada, chamou a gente para ir para lá. Né? Aí Epismel. Isso foi aumentando, a gente viu a necessidade de estar nos 4 cantos da cidade. Dos 4 cantos da cidade, a gente teve momentos em outros municípios do Paraná. Né? Cambé, por exemplo, Jataizinho, Prado Ferreira, Tamarana, exatamente. Enfim, a gente atendeu um leque grande com as oficinas mesmo. Nesse período, de 99 a 2002, 2003, a gente teve experiência com Caetano Veloso, com Alcione, com Naná Vasconcelos, com Hermeto Pascoal, com o Olodum tocando na Bahia, né, que a gente fretou um ônibus, foi para a Bahia com a garotada, com algumas mães de alunos, etc. Minha mãe foi junto. Maravilhoso. Uma experiência maravilhosa. O Rony foi junto. Esse projeto foi... Pergunta o que ele tocou. Né? Ele dublava que estava tocando. Já viu isso? Dublar que está tocando? Tem uma cena lá que é maravilhosa. Você tira uma criança daqui, que a mãe queimava, que a mãe judiava da criança, colocava com colher quente. Esse menino subir no palco e fazer o que ele fez, Aldo. Verdade. No Pelourinho. No Pelourinho. Com a Globo transmitindo... Ao vivo no Jornal do Meio-Dia. Isso, e no Jornal Nacional. E esse menino ser aplaudido, para mim é o pagamento que a gente precisava ter de qualquer coisa que fosse feita. Foi verdade. Eu me lembro até, não sei se você lembra, que como a gente foi de ônibus, nós paramos para jantar em Minas Gerais. Isso. E meus avós são mineiros, mas como diz o Nelson Rodrigues, né? Mineiro só é solidário no câncer. A gente parou para jantar e aí restaurante self-service, eu fui pegar salada, o dono do restaurante chegou e falou assim, olha, mas salada você tem que pagar a parte. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não,
Isso aí é um luxo que você tem que pagar a parte. Salada. Lembrei. Não, essa picanha aqui, você pode comer, mas a salada não. Não, o pão de queijo era gratuito. É. O pão de queijo era gratuito. O pão de alguma queijo era coisa. gratuito. É. Bom, e aí você perguntou como é que está o batuque hoje. Ao longo dos anos, ele se tornou referência por alguns prêmios que ele ganhou, por apresentações que a gente fez em praticamente todos os estados do Brasil, né? A gente rodou muito, andou muito com a banda. E nos últimos 5 anos, a gente conseguiu consolidar um processo no interior de São Paulo, em Bauru. E aí eu também me mudei com a família para o Nordeste. Então a gente está em Sergipe, né, com a instituição lá também, com o projeto lá. E nesse último ano de 2022 surgiram convites para a gente ir para o interior da Bahia, interior de Pernambuco. Então eu estou em Londrina, né, por conta das questões de recuperação de saúde e tudo. Mas retornando ao Nordeste, eu já instalo uma base na Bahia e uma base em Pernambuco. Mas aqui em Londrina segue Continua, funcionando. segue. O pessoal que toca aqui. Isso, segue porque depois de 24 anos, né, o projeto é de 99, tem um time que começou lá atrás, que eu tenho absoluta confiança, né, e eu fico a maior parte do tempo hoje ausente do Paraná, ausente de Londrina. Mas esse time, ele toca, ele não precisa exatamente nem me dizer o que vai fazer, porque eu tenho confiança. E eles fazem com muita qualidade, atende a molecada. Ação se social. apresenta, exatamente. E você o projeto nesse período todo formou professores, Sim, músicos e tal, assim, sim. mais ou menos atendeu. Você sabe aquelas coisas de estatística? Ó, esses São 24 anos Em atendemos. torno de 8 mil crianças. Isso. E desses, quanto que, assim, mais ou menos os profissionais que estão com você hoje surgiram dali. Surgiram dali. Né? E alguns saíram dali e foram seguir a vida, eu tocar cito seus aqui projetos. o caso do Thiago Maier. Nossa. Foi nosso aluno. Ele é gêmeo com a irmã dele, a Evelyn Maia, que hoje é humorista, né? No CD. Ela foi cantora Isso. e é grande cantora, né? No CD ela performa lá, ela sola algumas músicas com muita qualidade. E o Thiago, ele fez música na UEL e ele tinha um sonho. Um dia ele chegou para mim e falou: Aldo, eu já me formei, coisa e tal, e eu gostaria de dar essa continuidade em São Paulo, na USP, né? E aí o Batuque intermediou uma parceria junto com a Aviação Garcia para ele poder ir para lá, voltar, aquela coisa toda, e a gente fazia o marketing da empresa, né? Ele se deu muito bem lá, acabou ficando em São Paulo. Ele fez o mestrado, né? Fez especialização, não sei o que. Ele chegou formou ao o mestrado. Du Farofa Du, né? Farofa Du, isso. Nessas idas e vindas, ele formou um grupo, já com o Leopoldo Nantes, amigo que ele conheceu lá no curso de música da UEL, e eles faziam um duo de violão clássico. E gravaram um CD pelo PROMIC, né? O Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o Farofa Du. Eu tive a honra de fazer todo o texto do encarte, né, fazendo ali uma avaliação, uma estética, né, não técnica, mas estética de cada uma das faixas, falando do duo também e da importância desse duo de violões, nessa formação, na verdade, para a música, de forma geral, como tem o duo Assad, como tem o duo Fel, enfim, né? E depois o Thiago se radicou em São Paulo. Hoje ele está fazendo o doutorado dele, a tese é o Batuque, na Caixa, né? Mas em São Paulo ele passou em concurso, é servidor do Estado, ele se casou, tem um filho, o Murilo, né? E consolidou e é um grande profissional, né? É assim um dos exemplos que a gente sempre cita daquilo que o Batuque não só formou. A formação, eu acho que não é só o Batuque, claro, é um processo todo, né? Mas o incentivo, o estímulo, porque como você falou aqui, como o Rony falou, você chega até um determinado ponto, você não tem o estímulo, você não tem o empurrão, não tem o cara que chega e fala, ó, deixa que isso aqui é o banco, deixa que isso aqui
eu banco não é só financeiramente, mas eu banco do ponto de vista técnico, intelectual, moral, porque a família muitas vezes questiona, precisa de alguém que moralmente banque também, né? Você não vai para frente. E vale lembrar que muitos desses alunos, a expectativa de vida deles não chegava aos 15, né? É verdade. Da Mas comunidade naquela época, né? onde ele estava. É. E foi através da música que ele foi exposto, ascendeu. E exposição positiva, Isso. né? Porque eu lembro que na década de 90, início dos anos 2000, em Londrina e região, a gente cita Londrina porque é a cidade polo para tudo, né? Aqui na região norte. Essas crianças, esses adolescentes eram expostos de forma negativa nos programas policiais, era um período complicado. Nos jornais, impressos, etc. E o Batuque trazia para as crianças das comunidades, das instituições, uma exposição positiva, né? Essa tua experiência te levou a ser secretário de Cultura também aqui em Londrina, né? Eu acho que um pouco da experiência, da exposição, né? Foi exatamente isso. Eu nunca pensei... tem dois aspectos que nunca tinha pensado na vida, que era ocupar um cargo de gestão. Resolve... Você está no município, está ligado ao incentivo, né, cultural, obrigado, do município, você sempre lida... Tá bom. Você sempre lida, Aurélio, Rony, com o humor do gestor que está ali, que está muito próximo a você, etc. Então, se vai gostar de você ou não. Havia necessidade, a gente sentiu a necessidade de buscar recursos em outras esferas também. Eu já elaborava os projetos, mas projeto conhecido, né? Tinha ali uma zona de conforto. Passei a elaborar projetos, o próprio Batuque, para esfera privada e pública, Estado e União, né? E obviamente você tem outros desafios, principalmente com o privado, que você tem que ter realmente um marketing, uma contrapartida social, etc., muito forte e muito bem embasada no papel, né? Mas deu certo. E aí a gente acabou indo e tendo essa liberdade também de poder fazer ou ter outras experiências com o projeto através desses patrocínios de fora, enfim, variados, né? A gente chegou a ser patrocinado pelo Rock in Rio, durante 2 anos. Caramba. Então, uma experiência, um portfólio bacana, né? E os prêmios também nos trouxeram patrocinadores, como é o caso do Itaú Unicef, né? Eu fiquei... Você vê que você está no caminho certo. Em 2018, quando o Unicef chama lá você por esse prêmio, você não sabe se você está ou não está, né? Você vai participar da cerimônia. É um evento, é uma festa, né, de premiação. E num dia, inclusive, que a gente fica uma semana em São Paulo, né? E aí, quando a gente chegou, eles passaram o cronograma, a Roupa Nova ia tocar para nós, os projetos que normalmente vai assim, o gestor, né, o coordenador do projeto, e um parceiro. Então fui eu, como coordenador do Batuque, e o Claudecir Almeida do Champagnat, que era a escola parceira. Da escola parceira. Né? E aí me chamaram numa sala e falaram, teu projeto é vencedor aqui, 6 mil projetos, coisa e tal. Né? Teu projeto é vencedor nacional. Eu falei, puxa, que bacana. A gente quer dizer para você por que você é vencedor. Falei, todos os projetos, de maneira geral, no Brasil, regra, obriga que o menino esteja na escola. Bacana. Mas vocês aceitam aquele que está com problema com a lei, que está fora da escola. Você traz de novo para a escola, mas você não exige que ele esteja na escola. E isso para nós é muito importante. Porque você faz um resgate que outros não querem fazer. É um gargalo que sobra. Né? Isso. Porque aquele lá tá fora de tudo. Ninguém quer ele. Está à margem. E está à margem. Né? Bom, essa exposição toda fez com que aquele imbróglio do terceiro turno em Londrina, né? Bellinati ganhou, não assumiu, Padre Roque interino, não sei o quê, Barbosa ganhou a eleição. E aí teve uma reunião do meio cultural para passar uma lista tríplice, sugerir para o prefeito eleito o secretário de Cultura. Eu fui à reunião, eu estava em casa e falei, puxa, essas reuniões elas costumam ser demoradas, ser cansativas, né?
Mas tudo bem, eu vou lá, é minha área, eu preciso me Posicionar. posicionar, exatamente. Fiquei lá no fundo, escondidinho, coisa e tal. E, de repente, um dos organizadores da reunião começou a passar as características do definido ali em consenso pelo grupo. Eu falei, poxa, bacana, é um músico também, coisa e tal, não sei o quê. De repente o cara falou o meu nome. Vou passar aqui as características da pessoa que a gente quer, né? Ele tem que ser assim, tem que ter nascido em Londrina. Ganhou alguns prêmios e tal. Tem que ter um projeto que chama Batuque na... Acho que sou Será que eu. tem outro? Que tiro foi esse, né? Eis que... Num primeiro momento houve uma conjuntura política, eu não fui para o cargo, né? Nessa época eu trabalhava como assessor lá na Câmara. Mas chegou um momento, eu assumi, 2012, foi o mesmo ano que nasceu meu filho, que também se chama Alto, né? E um beijo. E assumi esse desafio da Secretaria de Cultura de Londrina, que é uma máquina grande, potente, que tem um programa de incentivo forte, né? Os desafios são grandes, gerencia o Museu de Arte, a Biblioteca Pública, tem vários equipamentos ali em torno, né, sob o comando da Secretaria Municipal de Cultura. E foi uma experiência bem prazerosa, embora o desafio, né, de conhecer a máquina, a gestão. A Câmara foi um prelúdio ali, uma antecipação para mim conhecer melhor a máquina e tudo, porque a Câmara dialoga muito com o Executivo, precisa dialogar os projetos de lei, etc., né? E eu procurei fazer o que eu fiz na Câmara, que era receber as minorias, dar atenção para aqueles que estavam à margem do processo. O bairro chegar mais próximo. Exatamente, isso. A minha relação, por exemplo, eu tinha sido já coordenador do Carnaval há alguns anos, quando fui para a Secretaria de Cultura. E o Carnaval é uma experiência maravilhosa. Eu tenho né? saudade daqueles carnavais. E eu, assim, fazendo um parênteses, assim, eu acho que o que falta, ou faltou para o Carnaval de Londrina, foi isso que o Maurício te disse lá. É a formação. Você ter um processo de formação, que você pega lá, vai lá nas comunidades. Faz a base. E aquilo começa com cultura, mas vira negócio. Sim. E negócio não é no Business. sentido de assim, é lógico, gente, ganhar dinheiro não é pecado, mas assim, Claro. Você possibilita para as pessoas lá, a dona de casa lá, de repente, você vai costurar para a escola de samba. Cultura gera emprego. Como é no Rio. Gera Rio de renda. Janeiro, em São Paulo. Profissionaliza, né? Tem uma história que a Aracide Almeida contava, que Noel Rosa ele estudou medicina durante um período, né? Ele tinha um problema físico, ele era fraco, né? Ele tinha pneumonia, enfim. E se apaixonou pelo samba. E um dia, encontrando ele na rua, que era a caminho ou da universidade, né, de medicina, da faculdade de medicina, ou de alguma roda de samba, falou: Noel, você está indo para onde? Você está indo para a escola de medicina? Ele falou: não, estou indo para a escola de samba. Então isso tem aí um contexto, né, humorístico, tem um contexto engraçado, mas revela muito já, você vê lá nos anos 40, da visão que se tinha sobre a formação. Né? Do que era necessário fazer para que isso... para a escola de samba. Interessante agora, você sabe que eu nunca tinha... Dessa forma, por que, né? Não, por que chama escola de samba? Isso. Você vê, é esse o conceito da base, da gênese do negócio. Então, eu falo porque eu cheguei aí... Acho que quando você era secretário, eu também... Você teve carnaval naquele período? Lá no autódromo, teve? Teve. Eu ia sempre lá com a minha esposa. A gente, sabe, via a dificuldade, porque para você fazer sem essa base, o município não tem como investir muito. Entendeu? Então, como ele não gerava... o ingresso era... Acho que nem pagava, irrisório, era aberto. O irrisório. Uma coisa assim. Então... a TV transmitia, mas não pagava. Não pagava, exatamente. Entendeu? Vendia lá o patrocínio durante, mas não pagava nada para a Liga das Escolas ou para, né?
Então, é isso que a gente fala. Se você tem uma estrutura profissionalizada, então aquilo virou um produto, né? E eu acho que, infelizmente, não conseguimos chegar a isso, né? Acho que... Em 2019, se não me engano, o governo federal negou recursos para as escolas de samba. Isso que eu ia falar. E eu vi uma entrevista da Liga que me impressionou muito, porque o presidente da Liga lá do Rio de Janeiro falou assim, não, esses 2 milhões que o governo dá para cada escola, a Liga dá. Quer dizer, isso é organização. Sim. Vamos pegar isso é um processo de gestão, de formação. Você falou 2019, a gente não tem como não falar desse período sem falar de pandemia. Sim. E a cultura... Ninguém estraçalhou, né? Pode falar que sofreu menos, que foi cultura, terrível. Como que você vê isso, até pelo Instituto, quanto Batuque, por exemplo, a chegada da Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc. Rony, veja, não, como as coisas são engraçadas. Eu chego em Sergipe, falei, porra, que festa, né, constante, povo alegre, coisa e tal. E de repente estoura a pandemia. Eu falei, não é possível que eu tô no Nordeste, vou ter que ficar dentro de casa, né? E, enfim, por contingência da situação pandêmica, todo mundo dentro de casa, né? Eu fui para Sergipe, para a cidade de Indiaroba, que eu conheci no ano anterior. Fui convidado pelo prefeito Adinaldo Nascimento para ver o São João, né? São João lá dura 40 dias direto. Todo dia, pauleira, né? Eu não aguentei. Que tamanho que é a cidade? Só pra... Cidade de 18 mil habitantes, né? Mas assim, a cidade bufa de gente, sabe? E shows a produção das festas é realmente assim, de fazer inveja a capitais. É uma coisa assim muito bem produzida, a população comparece mesmo, prestigia. E nesse momento eu fiquei impressionado, porque a molecada, criança, cantando Luiz Gonzaga, sabia a biografia de Luiz Gonzaga, do Jackson do Pandeiro, etc. Eu falei, puxa, tá na raiz mesmo, tá no dia a dia, né? Mas você não aguenta a pauleira, né, cara? Começa às 10 da noite, vai até 5 da manhã, e outro dia tem de novo, e não sei o quê, aquele cenário paradisíaco. E aí, meses depois, eu vou para Sergipe, porque eu vi ali uma oportunidade de contribuir também, né, com o conhecimento, com o know-how que a gente tem, de levar o nosso projeto para lá, a nossa instituição, e estabelecer parceria, negócios, né? E eles são muito abertos, muito... A facilidade de você estabelecer parceria e negócio é muito rápida, né? Não tem essas burocracias que se tem aqui. E, ao mesmo tempo, tem a carência do know-how técnico, né? E aí estoura a pandemia. Eu estava dentro de casa, a família não tinha ido ainda, eu estava sozinho, né? E aí, claro, bate um marasmo, né? Imagino que quantidade de marasmo e depressão e não sei o que, né, com a pandemia. E aí, eu, conectado à internet, comecei a acompanhar as discussões para uma lei emergencial para a cultura. E comecei a participar de reuniões. E eu tinha tempo daí para participar das reuniões. Estava livre, estava sozinho, estava ali aberto para, né? E as discussões passaram de um campo restrito ao Congresso Nacional, e eu participando das reuniões, né? E ganhei depois até um certificado como um dos que contribuíram com a criação da lei e tudo. E era muito interessante, porque às vezes eu ligava para cá, ligava para o Paraná, para o interior de São Paulo, falava, o Congresso está criando uma lei para salvar a cultura. O pessoal não acreditava, falava, não é possível. Mas eu estava acompanhando, estava ali todo dia, discussões, estava acompanhando artigo da lei e tudo. E quando a plataforma do governo federal abriu para escrever os planos de ação, que são chamados os projetos, para os municípios solicitarem, no município onde eu estava, eu fiz o plano de ação, foi aprovado, recebi o recurso, foi um dos primeiros do Brasil, né? E aí eu passei a dar essa consultoria técnico-cultural para vários municípios em Sergipe, né? E também contribuí aqui com o Paraná.
tirando dúvidas, dando algumas referências técnicas, formais também do ponto de vista da lei e tudo, né? Com a Lei Aldir Blanc. E essa lei, ela nasce já formatadinha? Ou teve um... Não, ela nasceu como uma proposta da Benedita da Silva, deputada, ex-governadora do Rio, né? Tive a oportunidade de entrevistá-la para a revista de arte, foi uma satisfação muito grande. E as contribuições, né, do meio cultural e dos demais deputados e senadores vieram depois para aperfeiçoar a lei, né? Mas já nasceu ali dessa forma, como uma lei emergencial, democrática, para pegar o recurso do Fundo Nacional de Cultura que estava parado e destinar para todos os estados e municípios. O período também difícil que a gente passou da cultura, né, com o governo, ela teve essa sacada de pegar o recurso que estava parado no fundo, que ia voltar para os cofres da União, ia para outro ministério. Outra coisa. Você sabe que, assim, de certa forma, acabou democratizando mais. Porque eu acho que é um recurso que, de outras formas, não chegaria nesses municípios. Não chegaria. Né? Porque esse recurso existe desde que existe o Ministério da Cultura. Mas era recurso que ficava no eixo Rio-São Paulo. E hoje ele está... Hoje ele está aberto, democratizado, tal como a Lei Paulo Gustavo, que é recurso do Fundo do Audiovisual e que também está indo para todos os estados e municípios. Paulo, nós vamos aproveitar o que a gente sempre fala, do espaço ICAB, Instituto Cultural Arte Brasil, com Revista da Arte, nós temos nosso espaço cultural. Isso aí. Maravilha. A Revista da Arte já está em qual... Nós estamos na 25ª edição. Abrindo espaço, um espaço democrático, né? Uhum. A gente, pessoal, divulgar aí. Né? Eu sempre que alguém fala assim, escrevi um livro, cara, eu conheço os caras aí, eles têm uma revista. Pô, põe lá, o negócio é bacana. Tá aqui, fala com o Aldo. Eu tô assim, né? Hoje eu vou começar aqui com um livro que é Tamanho do Amor, para quem tá vendo, quem tá escutando no Spotify. É um livro do professor Décio Sabatini Barbosa, que é lá da Universidade Estadual de Londrina, ele foi vice-reitor, né, na gestão passada, e me presenteou com esse livro aqui, meio que pedi, né, na verdade. Eu queria pagar, mas ele não quis cobrar. Na verdade, não tive ainda a oportunidade de ler, falei para ele que eu gostaria de ler antes de falar, né, porque é uma pessoa que a gente pretende trazer aqui, né, porque... Claro. Como nosso enfoque é sempre a cultura, né, e trazer novos autores, abrir esse espaço como livros, vocês né? fazem na revista. E eu tô, na verdade, precisando voltar a ler, né? Eu comecei com essa história de fazer direito, você começa a ler muita lei, coisa técnica, né? Então você perde um pouco da leitura. Então tá aqui O Tamanho do Amor, Décio, vou ler com carinho. Tá? Depois vou fazer um comentário e espero você aqui. Estou esperando também a Lorena, né? O livro da Lorena para eu poder divulgar aqui, viu, Lorena? E por falar em revista, eu queria dar um salve aqui pro Wilson Inácio. Grande Wilson! Logo com a gente aí também. Que é o cara que concebeu a revista de arte e que tem sido um parceiro nosso em várias empreitadas e tem um capricho editorial, um capricho visual, que é coisa de louco. E a revista teve um papel muito importante em relação à pandemia. A Lei Aldir Blanc na pandemia, a Lei exatamente. Aldir Blanc. Eu tive a oportunidade de, como jornalista responsável da revista, entrevistar secretários de cultura pelo Brasil afora, né? Secretários de Estado, inclusive, Alagoas, Paraná, São Paulo, secretários municipais aos montes, produtores culturais, e fiz uma interface entre o que estava acontecendo no Brasil e no exterior com a cultura. Então, entrevistei gestores e artistas do Japão, da Inglaterra, Estados Unidos, França, Portugal. E, olha, eles ficaram espantados e maravilhados com a Lei Aldir Blanc. Eles disseram, olha, aqui no nosso país a gente não tem uma lei que protegeu o meio cultural, o entretenimento, a arte, né? E a revista teve também essa oportunidade de apresentar a lei e ouvir a visão deles sobre a pandemia, o que seria o pós-pandemia no meio da cultura, da arte, do entretenimento. É o que a gente sempre diz, né, em reunião com o Wilson. Na verdade, a revista é o Wilson, Aldo e eu
fazemos a parte da... E a gente sempre fala, a revista, assim como um podcast, ele é aberto. Meu grande parceiro não está à toa ao meu lado, o Aurélio, que também tem a mesma visão, que todo mundo tem que ter acesso. É verdade. Mas a gente falou de livro, cara. Espaço Literatura. aberto, literatura. O cara tem só 7. E premiado. Eu não Fala aí. consigo escrever uma redação. Bom, esse aqui é o Poemas do Amanhecer, meu segundo livro. O primeiro foi um romance, Casa Santa. Esse livro reúne poemas meus de 86 a 2010. Né? Então é o meu batismo aqui, o meu... Né? Aí vem a chancela. Isso. Eu estou com um livro inédito, Alguém para se Amar a Vida Inteira, né? Que é uma concepção meio bossa novista, porque fala do amor sob o ponto de vista positivo. O amor que deu certo. Né? Não tem choro de amor ali nesse livro. Você né? não é do romantismo. É. Né? E esse livro inédito é dedicado ao meu filho e à minha esposa, Jéssica Ramos. Né? Qual o nome? Jéssica Não, Ramos. e o nome do livro? Alguém para se Amar a Vida Inteira. Você falou Jéssica Ramos e o filho é Aldo Júnior? Não. Meu nome é Clodoaldo. Clodoaldo, Clodovil, quais são os outros? Mas ele leva o meu nome social, né? Aldo Salustiano Gomes de Moraes. Bonito nome. E forte. bonito menino. Jéssica, seu nome também é bonito, tá? Não fica enciumada. Aí eu tenho outros livros que não estão aqui. Tem romance, tem contos, tem livros sobre música, né? Um livro também só sobre cultura, onde eu faço uma exposição, uma análise da questão cultural no Brasil, inclusive das questões de incentivo. E esse aqui é o livro que conta a história do Batuque na Caixa até 2014. O ano passado, que eu sofri um AVC, né? E o ano passado, antes desse problema de saúde, eu reconstruí o livro, né? Hoje o Batuque conta com a Lei Rouanet, então tem o apoio da Rumo, Logística, Sanepar e Unimed Londrina. E aí eu reconstruí o livro para ser reeditado esse ano. Então ele vai de 99 a 2023, com fotos novas histórias, enfim, né, novos depoimentos. Lembrando também, tem o livro da mamãe, né? Da minha mãe, sim. Não pode esquecer, Sim. senão a Dona Maria bate em Mas nós. esse livro teu sobre cultura, que você falou do panorama e tal, Aham. é uma análise mais assim de como funciona a cultura e tal, mais na consultoria? Não, um primeiro momento eu falo da cultura do ponto de vista antropológico, né? Cultura brasileira, essa coisa toda. E num segundo, vamos dizer assim, capítulo, eu falo do processo do incentivo. Então, a criação do Ministério da Cultura, as leis de incentivo, a Lei Rouanet, as leis municipais, leis estaduais. E também faço uma proposta de gestão na última parte do livro. Bem legal. Vou aproveitar, o Aldo deixou um gancho muito bom. Eu vou... Você fala dos apoiadores, né? Eu E ia nós falar- precisamos falar dos nossos, Aldo. Não, você falou dos parceiros no livro, eu acho que é assim, né? A história do Aldo tem apoiadores de incentivo, mas às vezes você precisa dos mecenas, você Claro, precisa claro, tudo, né? claro. Então fala aí dos seus apoiadores nos projetos, todos que você desenvolve. Então, hoje o Batuque está com a Lei Rouanet, mas a gente nunca ficou só com um apoio, né? Não sei se foi proposital, mas tá aí sendo a mesa. Propaganda de graça. Nós temos parceria hoje com o Instituto RPC, com essa parte de divulgação, de comunicação, né? E até de consultoria de gestão, que eles proporcionam através do programa Impulso. Temos uma parceria muito boa aqui no Paraná também com o Sesc Cadeião Londrina, na doação de roupas, agasalhos, calçados, na doação de brinquedo para as crianças no final do ano, material escolar agora, no início do ano, nós tivemos uma quantidade grande que atendeu todas as crianças e os alunos. Fechamos também uma parceria com a Esbelte Academia do professor Ricardo França. Isso, Abraço, Ricardo. grande professor, palestrante, parceiro também. E através dele chegamos à Atlas Schindler, que vai fazer a arrecadação de alimentos e junto agora nesse período bombons e
né, chocolates e alimentos. A pandemia deixou, claro, um rastro também aí muito grande de desemprego, né, principalmente nessa camada do informal, né, que é o nosso público, que é o pai do aluno, a mãe do aluno. E o primeiro a nos socorrer foi o Itaú Social. A gente distribuiu cestas básicas durante todo o ano de 2020 e 2021. Aí veio o Sesc Cadeião com o RPC, né? E combatendo aí o frio com agasalho, essa coisa toda, proporcionando para a criança o brinquedo, o material escolar. E o Itaú também tem o Itaú Criança. Então, há muitos anos já que a gente, o Batuque é literatura, é música, é teatro, é desenho, é dança. Nas oficinas de literatura, a gente entrega kits de livros novos para os alunos através do Itaú Criança, né, que é através do Itaú Social. Cara, a gente recebe gratuitamente. Camarada é bem relacionado, né? Não, tem mais um aí. Acho que tem o Sicredi também, vocês tiveram parceria. Sim, o Sicredi é a campanha União Solidária. União Solidária. Exatamente. Então tem muitos parceiros, cada um soma, né, e isso é importante para o nosso público, para o projeto, para os locais onde os estados e municípios onde a gente leva o Batuque na Caixa, né? E eu fico muito feliz com esse poder de replicabilidade, que às vezes o projeto é bom num lugar, mas não funciona em outro. E a gente está conseguindo esse êxito, que eu acredito, eu sou apenas o cara que está à frente, mas eu acredito tudo isso aos parceiros, aos nossos voluntários, aos nossos alunos, pais de alunos, famílias, né? E esses meninos que começaram lá atrás como alunos e hoje são os nossos professores, nossos monitores. E quando a gente encontra eles é tão bonito ver. Pai de família. Sim, sim. Luizinho, por exemplo. Professor Luizinho. Professor Luizinho. Outro, assim como vocês têm patrocinadores, nós também temos, né? Tem. Vamos lá. Por favor, vamos aproveitar o espaço. Vamos começar lá. Hoje tô enxergando um pouco, hein? Papo cabeça, hein? Comidinha boa, todo dia tô almoçando lá. Um abraço pro pessoal. Ó, quem tá aí, ó, também. Força Textos, nosso amigo Moacir Medre. Aqui. Olha lá, quem tá aqui? Batuque na Caixa. DGA, sempre. Vanessa e Guilherme. DGA, esses meninos fazem mágica aqui, viu? Aliás, que estúdio maravilhoso. Viu? Espaço aqui. E que recepção também. Precisar, Aldo, tá aí o endereço do Aldo, gente. E nós temos outros aí, gente. Com a gente nós temos a Vivarte, né? Da Andrea. Tem o pessoal da Reinventer. A Reinvent Fitwear. Falaram que vai ter moda pra nós, tá? Eu já vi estamos esperando coisa já. Lá, já estamos esperando. Temos o Painho Lanches lá de Cambé, né? E a On Time, né? On Times, o maior aplicativo de entregas. Acredita? Um abraço, Douglas. Vontade de comer um espetinho aí, tá? Vou chegar aí fim de semana. Aí, ó, moda Fitwear. Painho do Douglas. Fantástico. Painho eu ouço muito. Painho Painho, é tua região, é fantástico. Agradecer você também, se quiser ser parceiro nosso, né? Nossos contatos estão aí. Podemos tomar um chopp Brasser e falar sobre tomamos isso. o chopp Brasser, falar nisso. Fizeram um evento fantástico lá em Marcos. Parabéns aí, gente. O Marcos também tá devendo uma visita aqui. Né? Bora beber! Bora beber, isso aí. E eles vão lançar produtos novos aí, hein, gente? Opa, espaço aberto aí sempre. A Brasser tá lançando, acho que a gente vai ter que trazer para mostrar aqui, né? Acho que agora passou aquele medo todo que a gente o povo derrubar a gente porque a gente tá bebendo e tal. Mas é isso, agradecer sempre os nossos apoiadores. Então, se quiser, chega aqui, né? A gente tá aberto. Claro. O apoiador da cultura, esses dias eu vi uma entrevista do Clemente lá no Inocentes no Instagram, e o entrevistado dele, um músico também de banda de rock, dizia: olha, a gente tem que ter prazer em divulgar os nossos apoiadores, não pode esconder, porque são eles que sustentam essa coisa que a gente faz, que a gente ama, que é a cultura, que é a arte, que é aqui o podcast, o audiovisual, que... né? É o espaço que você tem para divulgar o teu trabalho. Exatamente. A gente está sempre falando assim, o que seria da gente sem a arte, sem a cultura, sem a música?
E aqui hoje, a gente passou muito rápido, né? A gente passou muito rápido, porque a gente tem que aproveitar o Aldo. Mas antes de qualquer coisa, mais uma vez, Aldo, saudar Infelizmente o muito tempo é a curto. saúde, né? Porque o tempo é curto. É verdade. Não, olha, você me saúda e eu te saúdo. Obrigado. Eu tenho que agradecer a todas as pessoas que me ajudaram nesse processo de saúde. A minha esposa também passou por um momento difícil com a gravidez de risco, né? Então, saúdo aqui ela, Jéssica, um beijo. Logo estou em casa. Saúdo a minha filha, né, Maria Helena, que leva o nome da minha mãe. Linda. Lindas, né? Nasceu em agosto. E daqui a pouco vai estar me chamando de painho também. Ô, painho. Ô, painho. Eu confesso não te conhecer pessoalmente, mas, nossa, é assim, né? De cada 10 palavras que o Rony fala, 9 é Aldo. E eu fico com ciúme, viu? Não, mas é que a gente tem Imagina a mulher dele. Aldo, mas são parcerias de poesia, são parcerias Sim, com de música, décadas, são parcerias né? de E projeto. hoje, assim, né? eu em alguns momentos fiquei aqui, assim, prestando atenção. Falei, pô, que história rica. História muito rica. E assim, agradeço também aos parceiros, porque a gente não chega, como nós chegamos no interior de São Paulo, saindo do Paraná, sem pessoas que nos abracem. A gente não chega no Nordeste sem que a gente esteja abraçado. Então, agradeço a Angelita dos Santos, que é secretária lá de Cultura de Umbaúba, o Marco José, lá de Arauá, o prefeito Adinaldo, Reinaldo Martins, lá de Indiaroba, e toda a cidade de Indiaroba, que nos recebeu muito bem. O grupo técnico de cultura da FUNCAP, que é do estado de Sergipe, né? A prefeitura também de Aracaju, né? Chama que a gente vai fazer ao vivo É, lá o eu tô podcast. pensando aqui. Vocês vão, Esse- Guilherme, com nós? Esse Aí, esse DGA. pessoal aí pode seguir a gente também, né, Rony? Por favor, Ó, pessoal, segue segue a gente. o Aldo, segue espaço a gente. é nosso. Aldo, como a gente sempre diz aqui, é o seguinte. Você agradeceu todo mundo, não? Tem, Faltou louco. A todos, um grande abraço, um beijo no coração. Né? Porque essa caminhada é feita de muitos parceiros, de gente que anjos, né, que vêm na nossa vida, que nos ajudam. Então, eu tenho que agradecer a todos eles, porque a gente chega num local diferente, estranho, novo. Quando a gente é acolhido, a gente vai com muito mais Flui, força. né? Exatamente. Então, eu tenho que agradecer Sergipe todo, interior da Bahia. Tem o Jailson que vai assumir a Secretaria de Cultura lá de Jandaíra, com uma tradição popular enorme. Onde as riquíssima. marisqueiras? Todo o interior de Sergipe, meu irmão. A Mas história... Indiaroba eu vejo lá todos os dias. Indiaroba é a cidade que tem o Mangue Seco, né? Na região de Pontal, que é um bairro da cidade, é onde foi gravada a novela Tieta do Agreste. Então você imagina a beleza daquele lugar. Se você entrar no YouTube agora, você vai ver a beleza. É aquilo ali que eu estou no dia a dia, né? Então tem que agradecer. Entendeu? O porquê do livro novo, as músicas As novas, inspirações. as inspirações. Você falou lá no Tem que começo. levar a gente pra lá, pô. Camarada, pô, vem aqui, passa o melzinho na boca e vai embora. E tudo que tá de viagem já. Isso que eu quero Praias disso. e ilhas maravilhosas. Né? Bom, Esse Brasil é lindo, faz as honras É. da casa aí. Primeiro, E outra, agradecer vocês, agradecer ao Rony, agradecer você, Aurélio. Eu já estava para vir aqui, estava em dívida, mas sempre acompanhando o trabalho, a qualidade do trabalho, a descontração, o fato de vocês deixarem o convidado à vontade. Então, obrigado por esse momento. Bom, a gente tem que agradecer. Eu, na verdade, uma honra ter você aqui, a história muito rica. Agradecer pela tua saúde, né? Claro. Deus Proporcionou, permitiu que você estivesse aqui e que você esteja por muito tempo aí na sua... Eu me emociono sempre quando eu falo essas coisas, Claro, porque eu falo claro. de coração, tá? Claro. Então que Deus siga te iluminando para que Amém. você Obrigado, viu? Obrigado. continue nessa trajetória, ajudando muitas pessoas, ajudando o nosso mundo Uhum. se tornar um lugar melhor, né? É verdade. Muito obrigado. Gratidão. Como é que é, Rony? sempre. Muita paz e gratidão sempre, Aldo. Sempre. Família inteira. Obrigado.